Meus amores, hoje vamos dar início a mais uma unidade do livro de português, certo? Dessa vez vamos estar trabalhando com a unidade 3, onde vamos estar conhecendo informações, certo? Vamos estar conhecendo informações sobre texto informativo. O que é um texto informativo? Então, vamos estar trabalhando, certo? Nós já trabalhamos alguns tipos de textos, né? Como história em quadrinhos, fábulas, né? Nós já vimos algumas coisas que vocês estão aprendendo, então vamos agora conhecer um pouco sobre texto informativo. Então, nesta unidade, vocês vão participar de atividades orais, ler e interpretar um texto informativo, produzir um texto informativo. Essa produção aqui nós vamos deixar para fazer quando, né, estivermos na sala de aula, certo? Aí vamos estudar parágrafo e pontuação, reconhecer nomes no masculino e no feminino, relembrar a letra R e o som que ela representa, estudar o R intrometido. Então, são coisas que vamos estar trabalhando. Observe aqui a imagem, né? Que a menina está observando aqui um animal, certo? E aí, na outra imagem, tem outra criança observando, né, aqui o jacaré. Então, essas meninas querem saber informações sobre esses animais. E ó, a criança aqui, a outra criança, com um caderno, onde está lendo alguma coisa. Então, sobre quais assuntos você acha que os alunos da Sena estão pesquisando? Será que esses assuntos interessam a você? Há sempre alguma coisa nova para aprender sobre o assunto que nos interessa, não é? Então, onde você procura informações sobre os assuntos do seu interesse, você quer descobrir sobre alguma coisa, então, para descobrir, precisamos fazer pesquisas para saber toda a informação sobre aquilo que a gente deseja descobrir. Então, para iniciar, certo? Na página 54, nós temos o seguinte: quando um assunto nos interessa, é comum buscarmos mais informações sobre ele. Para isso, podemos consultar materiais impressos e digitais, como jornais, revistas, dicionários, sites, etc. Você gosta de estudar animais? Vamos ler aqui o título do texto a seguir para saber qual é o animal apresentado nele. Depois, você vai ler o texto para descobrir algumas informações sobre esse animal. Então, vamos fazer a leitura do texto informativo. Informativo quer dizer que traz informações sobre determinado assunto. Nesse caso, esse texto informativo vai trazer informações sobre, né, já os crocodilos. Por quê? Porque aqui, ó, nós já temos uma ideia que vai falar sobre isso por causa do título. Ó. O título é Por que os crocodilos fêmeas são boas mães. Então, isso aqui, ó, lembra que eu estou sempre falando a respeito de que todo texto tem um título, né? Estou bem enfatizando porque vocês mostraram dificuldade nessa questão. Então, aqui está o título: Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Então, aqui é uma pergunta, ó, ponto de interrogação, está perguntando. E aí, após o título, vem, né, as informações sobre o texto. Então, vamos lá. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Certo? Então, esse texto aqui é de Carolina Caires Coelho. Como, de onde, por quê? Então, você depois pode voltar ao texto ou pode pedir alguém para ler mais uma vez, certo? Você pode tentar ir lendo devagarinho para poder, né, entender melhor essas informações e interpretar o texto. Vamos agora para a parte oral e escrita e tem algumas questões aqui. Qual informação sobre o crocodilo você achou mais interessante? Aí é pessoal, né? Você vai dizer qual foi a informação mais interessante e o porquê. E vai circular no texto a palavra mães. Quantas vezes essa palavra aparece? Aí você vai colocar aqui, ó, a quantidade. Vai circular lá primeiro, certo? E aí, quando você terminar de circular, as vezes que aparecer, aí você vai colocar aqui essa informação aqui, ok? Vamos para a página 55.
Onde ficam os ovos do crocodilo? Marque com um X. Fica na boca, fica no rio ou fica no ninho, né? Você vai ler novamente aí o texto para poder responder essa questão. Na questão 4 diz o seguinte: ligue as fotografias dos animais ao que cada um faz. Então aqui nós temos, mãe crocodilo e filhote de crocodilo. Então você vai ligar. Aí tem aqui as palavras ao lado. Grita, leva ao rio, abre o ninho. Então o que é que o crocodilo está fazendo aqui? Está gritando, está levando ao ninho ou está abrindo, está abrindo o ninho, está levando ao rio os ovos. Lembra que na informação diz que quando os filhotes gritam, aí a mãe crocodilo pega, coloca na boca e leva ao ninho? Pronto, e aqui ele está saindo dos ovos, do ovo. Então, o que é que ele está fazendo? Né? Ele está gritando e aí a mãe faz o quê? Abre o ninho, certo? Então, você pode ligar, certo? Aqui é o filhote de crocodilo. Questão 5. De acordo com o texto, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Aí é uma coisa para você estar conversando, certo? Com quem estiver com você, que vocês não vão estar com os colegas. E questão 6, marque um X na resposta correta. A intenção deste texto é divertir, informar ou emocionar. Então, qual é a intenção desse texto? Qual é a intenção de um texto informativo? É divertir, é informar ou é emocionar? E aqui vamos organizar, o que estudamos hoje. Vamos ler o esquema. Nós estudamos hoje sobre texto informativo. O que é texto informativo? Texto informativo traz informações e dados sobre um assunto, certo? Então, quando houver alguma atividade que perguntar a vocês para que serve um texto informativo, né? Então, vocês vão entender, vão lembrar que ele traz informações e dados sobre um assunto, tá certo? É diferente de uma receita que traz, dizendo como fazer uma receita, é diferente de um bilhete que serve para dar um recadinho. Então, cada texto tem uma utilidade, certo? É por isso que é bom você compreender, entender bem direitinho, que é para você ter essa informação bem guardada na sua cabecinha, ok?